Olá, eu sou a bolsista Linara Fernandes Ribeiro e hoje eu vou apresentar o resultado da nossa pesquisa do PIBIC, intitulada Fotografia Expandida, Química e Biologia, um diálogo interdisciplinar no ensino médio do Instituto Federal do Ceará. O meu professor orientador deste projeto é o professor Dr. Wendel Alves de Medeiros. Adianto que iremos apresentar a introdução, desenvolvimento, metodologia, resultados e um produto final desta pesquisa. Esta é uma pesquisa educacional baseada em arte que trata sobre o caráter interdisciplinar da fotografia expandida na aprendizagem de componentes curriculares presentes na educação básica. Como recorte, a gente se ateve a investigar os processos experimentais de bases fotográficas para que esses processos pudessem nos auxiliar no aprendizado de conteúdos específicos de química e biologia do ensino médio. Como questão central a ser resolvida pela pesquisa, nós elaboramos a seguinte pergunta: como a aplicação de processos fotográficos experimentais provoca possibilidades interdisciplinares de ensino e aprendizagem de química e biologia no ensino médio do IFCE Campus Fortaleza? Essa foi a pergunta que norteou a parte prática da nossa pesquisa. E assim definimos um objetivo geral, que foi desenvolver experimentos fotográficos utilizando as técnicas de cianotipia e antotipia, estabelecendo um diálogo com os professores de Química e Biologia do ensino médio do IFCE Campus Fortaleza. Como objetivos específicos, nós tivemos um momento teórico para conhecer os conceitos como interdisciplinaridade, fotografia expandida e a própria Base Nacional Comum Curricular do ensino médio que é aplicada no Instituto Federal. E além de conhecer esses conceitos, nós produzimos um guia didático digital e impresso, fruto do que vivenciamos com os dois professores e que ao final será apresentado. Este trabalho tem como justificativa a necessidade de se refletir criticamente o mundo que cerca os discentes, a busca pela integração entre os saberes de maneira interdisciplinar, a expansão das possibilidades do ensino de artes visuais. Agora vamos para a parte do desenvolvimento. No desenvolvimento, como versamos anteriormente na introdução, foi de suma importância descobrir e se aprofundar nos conceitos de interdisciplinaridade, fotografia expandida e Base Nacional Comum Curricular. Bom, a primeira coisa que tivemos contato foi com a interdisciplinaridade, e ela nada mais é do que um processo de interatividade mútua entre os saberes. Isso foi observado quando apresentamos as técnicas de cianotipia e antotipia a ambos os professores de Química e Biologia. E aqui podemos ver uma imagem tirada no momento em que se dá início a esse processo de interatividade entre os saberes. Em seguida também, vimos conceitos de fotografia expandida que são importantíssimos para podermos desenvolver o nosso trabalho junto com as outras disciplinas, justamente pela fotografia expandida se interessar por produzir imagens em diálogo com outros saberes, que no nosso caso são os saberes de Química e Biologia. E essa imagem explicita isso muito bem. Aqui é o professor de Biologia, Marcelo Teles, no momento de experimentação, manuseando objetos particulares a ele que foram importantes no processo das vivências fotográficas. Agora sigamos para a metodologia. Na metodologia, utilizamos a abordagem triangular da Ana May Barbosa. E na abordagem triangular existem etapas que se constituem pela contextualização, fruição e produção. Então, tivemos um momento para explicar aos professores o que eram as técnicas da cianotipia e antotipia para, a partir daí, passar para uma ação prática. Nessa imagem está exatamente o que vivenciamos, o momento de contextualizar as técnicas utilizadas para os professores convidados desse projeto. Já na etapa da fruição, apresentamos os pioneiros da cianotipia aos professores. E como exemplo, temos essa imagem da botânica Anna Etches, representada pela técnica de cianotipia.
E também temos como exemplo duas imagens de trabalhos de Ana Aitken. Já na etapa de produção, foi o momento de dar forma ao que foi construído nos momentos de contextualização e fruição. Portanto, vemos novamente momentos dos professores realizando esta etapa de produção. Na parte dos resultados, podemos obtê-los efetivamente durante o momento de experimentação com os professores, ao recebermos suas impressões através de depoimentos que tiveram como questionamento se este processo interdisciplinar os auxiliaria dentro de suas respectivas salas de aula e dentro dos conhecimentos específicos de química e biologia. Depoimentos estes que irei ler a seguir. O projeto possibilitou evidenciar o potencial criativo dos nossos alunos e fortaleceu o encantamento pelo saber em diferentes aspectos. Foi ao mesmo tempo dinâmico e criativo, na medida em que esteve centrado na participação ativa dos seus componentes. Foi integrador por constituir áreas multidisciplinares e foi manipulativo por incorporar atividades laboratoriais de experimentos, montagem e instrumentação exigindo conhecimento sobre materiais, reagentes e equipamentos ao nível das habilidades e capacidades técnicas dos alunos de cada uma das disciplinas envolvidas. Vislumbrei nas técnicas de antotipia e cianotipia ótimas oportunidades para o ensino de botânica e paleontologia. Com as técnicas é possível produzir um registro imagético, monocromático e bidimensional de organismos, especialmente plantas. O produto gerado é similar ou análogo ao das expiatas e de alguns processos de fossilização. Nesse sentido, podem ser utilizados como uma forma lúdica de ensinar esses conteúdos no ensino fundamental e médio. No produto final, o fruto dessas vivências nos levaram à construção de um guia didático sobre cianotipia e antotipia, que apresenta o contexto histórico, a prática e síntese de pesquisas dessas técnicas de maneira a auxiliar quem for possuidor dele. Neste primeiro slide está apresentado o guia didático de cianotipia, onde o processo de impressão fotográfica se dá através de químicos derivados do ferro. Agora vemos o guia didático de antotipia e seu processo de impressão fotográfica é feito a partir da extração do material fotossensível do sumo de flores. E por fim temos nesse slide ambos os guias de maneira amplificada. E agora, como considerações parciais e pelos depoimentos dos professores, acreditamos que conseguimos estabelecer um itinerário interdisciplinar, formativo e próximo da realidade dos alunos através da cianotipia e antotipia, em congruência com as vivências particulares das disciplinas de biologia e química. Aqui temos as referências de todos os materiais utilizados na construção dessa pesquisa. Aqui novamente. E para finalizar, agradeço a partilha e também quero agradecer à FUNCAP, ao CAPES e ao Instituto Federal pelo apoio na realização da pesquisa, na qual temos pretensões de realizar um artigo para sua publicação em revistas. E por último, agradeço ao meu professor e orientador, professor Dr. Wendel Alves de Medeiros, pela excelência nessa experiência e pelo aprendizado enriquecedor.